Tudo bem com vocês? Meu nome é Jandernay. Eu estou entrando aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista. Mas antes disso, meu querido, minha querida, não se esqueça de estar dando seu like, né? Eu posso te garantir que você está num conteúdo confiável, né? Relevante. Então você já pode, mesmo antes de estar assistindo, ouvindo aí sobre algo que Deus impartiu no meu coração a respeito de transtorno de personalidade narcisista, você pode dar o seu joinha aí para mim, ok? E se você ainda não é inscrito no canal, você também tem logo abaixo aí, inscreva-se no canal, me ajude aí nessa obra que Deus tem colocado nas nossas mãos. E também acione o sininho das notificações, é muito importante para você, né? E também para você informar para o YouTube que o conteúdo que você está vendo e ouvindo é extremamente relevante e para você ser lembrado todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui no canal, ok? Então vamos lá para o conteúdo de hoje. Eu não sou uma mera sobrevivente, mas eu sou uma mais que vencedora por meio daquele que me amou. Amém? Então vamos lá. Hoje eu quero dar continuidade à série que eu estou fazendo, como eu consegui sair do relacionamento abusivo com um narcisista. E eu quero começar do princípio, né? Eu já contei na primeira parte a respeito de mim um pouquinho. Eu quero continuar fazendo isso, né, desse conteúdo que é amplo, né? Do transtorno de personalidade narcisista, desse relacionamento que muitos de nós, infelizmente, passamos, né? Eu vou começar pela data de 2012. 2012 foi a data no qual nós constituímos uma aliança em Deus, né? Nós nos casamos. Foi uma data muito importante para mim, porque eu sempre fiz a obra de Deus e o meu intuito principal era cumprir também esse propósito, né? Que Deus estabeleceu desde o Éden, quando Ele constitui ali um homem e uma mulher, né? E ali Ele cria o casamento. Eu queria também, através dessa constituição que Deus fez lá no jardim, também viver uma vida de prazer, de delícias, né, dentro do casamento, né? Para nós, o casamento cristão é um casamento que deve ser feito uma aliança irrevogável, né? E é uma aliança que a gente constitui sexualmente só depois, né? Que a gente assina os papéis e que tem uma bênção pastoral. Nós sim temos relacionamento sexual só depois do casamento. Então eu tive toda essa situação, apesar de sentir desejo, né? Pelo meu marido na época, é extremamente normal, sou ser humano como qualquer um, independente de ser pastora, né? Então, sentia desejo, mas não é porque eu sinto desejo que eu vou dar vazão para a carne, né? Então a gente se manteve, né, de certa forma, ali firme até o dia da nossa lua de mel. Então, sábado passado eu estava, me deu um start, assim como sempre o Espírito Santo, né? Ele nos faz, ele nos mostra aquilo que está oculto, né? Ainda tinha algo que estava oculto aqui na minha casa, porque assim que eu entendi sobre o contato zero, eu entendi que depois que eu saísse desse relacionamento, era de uma vez por todas, né? E eu tinha que me proteger. Então, para me proteger, eu fiz uma faxina no meu celular, né, nas minhas redes sociais, porque nós tínhamos tudo, caminhava até de certa forma, até quando eu não comecei a descobrir os contatinhos e outras coisitas, mas ainda a gente caminhava junto com a mesma senha, né, e fazemos live junto, fazemos a obra de Deus. O pastor faz a obra de Deus junto, né? Pastor e uma pastora. Um pastor e uma pastora. E sábado passado, o Espírito Santo, olha, o computador antigo da igreja, né? Era o computador da secretaria da igreja. E eu abri aquele computador, meus irmãos, doeu na minha alma, porque eu amo a obra de Deus. Eu amo as coisas do Senhor, sabe? Eu fui chamada para isso, para servir Ele, para implantar o reino de Deus aqui nessa terra, para ser uma ferramenta de bênção nas mãos do Senhor. Tem um Salmo 119 que diz assim:
que foi bom, né, no verso 71, foi bom ter o passado, eu ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Então eu fiquei afligida, né? A minha alma ficou abatida naquele momento ali, quando eu entrei para rever, né? Eu pensei que não tinha tanta coisa assim, né? E que eu já tinha limpado tudo, e quando eu entrei, eu abri, eu fiquei chocada. Tinha até mensagens ali em 2012 que ele mandava para mim quando ele ia trabalhar e eu ficava em casa, e que ele mandava ali no Love Bomb, né? As mensagens que se dizia que eram mensagens de amor, né? E eu abri lá e vi aquelas fotos antigas, né? Eu pude rever ali fotos do nosso casamento, né? Que a gente casou na igreja, né? Teve ali a bênção pastoral, o batismo que a gente fazia das pessoas, os encontros que nós fizemos de casais, os encontros que nós fizemos na igreja, né? Consagração de pastor, tinha foto nossa lá que, no dia que nós fomos consagrados a pastores, dois juntos, né? E outras fotos pessoais, que é muito interessante. Foi muito bom ter passado por essa aflição nesse dia, para mim entender algumas coisas ainda que eu não entendi, e estou podendo falar para você aqui agora. E observando aquelas fotos, eu vi aquilo que eu tinha uma vaga memória dos abraços vazios, porque o narcisista ele dá um abraço vazio em nós. O homem ele foi feito para proteger e prover a mulher. Aquela visão do rei Leônidas, né, com a sua rainha, né? Ninguém toca na minha rainha, ninguém faz mal para minha rainha, eu protejo a minha rainha e eu dou aquele abraço, né, de paixão, de amor, né, na minha rainha. Então não é assim que acontece com o narcisista, né? O abraço do narcisista e da narcisista são abraços vazios. Não tem conteúdo de proteção, de aconchego. E eu observei nas fotos. Então, se fosse feita ali uma leitura corporal por alguém, nas fotos que estavam lá no computador, que eu deletei todas, eles iriam observar que eu fazia um papel ali, vamos dizer assim, como se eu estivesse só naquela foto. Eu estava em cima, eu abraçava. O beijo, às vezes, era um beijo assim que era um beijo meu, mas não era um beijo dele. Entendeu? E eu fiquei chocada. Eu falei, gente, como é que eu não percebi isso antes? Como é que eu não vi isso? Como é que eu não entendia que isso era muito além daquilo que eu estava vendo? Né? Porque desde o princípio ali eu comecei a ver que ele era uma pessoa diferente. Né? E que o meu relacionamento com ele era completamente diferente de todos os outros relacionamentos que eu já tinha tido. Então o beijo era um beijo falso, né? É aquele abraço sem ternura, sem proteção, sem aconchego. Então desde o início eu percebi, poxa, essa relação que eu estou tendo não é uma relação condizente com o propósito de Deus para minha vida. Mas é como se diz, né? Eu queria me manter ali dentro daquele relacionamento, porque tinha muitas outras coisas envolvidas ali, né? E durou ali por 8, 9 anos. Então, de princípio, vem ali aquela história que todos nós já conhecemos, o bombardeio de amor. Mas algo também que eu observei, porque eu não quero observar a sua vida, né? Eu não quero observar a sua vida, eu quero observar a minha vida e passar a minha experiência para você. Né? Tem aí alguém que pode te ajudar, eu posso te ajudar espiritualmente, mas tem alguém que pode te ajudar como terapeuta, né? Que é a Vânia, que é terapeuta sistêmica, né? De família, de casais, que tem atuado lá no nosso grupo, lá no Facebook, Mais Que Vencedores. Ela tem ajudado muita gente que tem entrado lá. Então eu posso te falar espiritualmente, posso te contar a minha história. Então eu sou uma mulher muito observadora. E eu comecei a observar, depois que eu saí desse relacionamento abusivo, muitas coisas. E comecei a entender que muitas coisas que é ensinado por aí, na realidade, é como se a gente estivesse querendo mudar de posição dentro do relacionamento, como assim, a culpa é só daquela pessoa, a culpa é só do narcisista que eu me relacionei. Né? Eu vou me vitimizar. Não, a gente não pode fazer isso, a gente tem que se observar.
A gente tem que se analisar. Então você está fazendo uma análise aí psicológica, você está sendo analisado psicologicamente por um terapeuta, pelo psiquiatra, e você não se expõe. Você quer expor o narcisista, você quer expor a narcisista. Você não vai ter cura. Você não vai se emancipar, você não vai se sarar se você continuar por esse caminho, né? De olhar para o outro, comece a olhar para você, comece a se observar. E eu comecei a fazer isso, eu comecei a olhar para mim mesmo, né? E eu vi que toda aquela história, que eu atraía homens parecidos com ele, né? E por que eu estava fazendo isso? Por que eu estava permitindo essa pessoa estranha de novo entrar na minha vida emocional, entrar no meu coração, né? Me destruir de certa forma? Por quê? Primeiro, por causa da baixa estima, né? Apesar de todos dizerem para mim, Janderna, você é uma mulher bonita, né? Uma mulher inteligente, uma mulher de Deus, né? Mas, como eu já disse de princípio, eu fui criado por uma mãe viúva com 5 filhos, depois ela me teve com meu pai, eu vivia uma situação de bastardia até os meus 40 anos de idade, né? Eu não tive aquela figura paterna, aquela figura de homem na minha vida. E também eu pude observar ali a vida sentimental da minha mãe, né? Que ela assumia a responsabilidade com os homens, né? Ela fazia aquela coisa assim de tentar manter por tudo aquele relacionamento, como ela fez com meu pai. Ela se esforçou para manter aquele relacionamento com meu pai, né? Ela entregou o coração dela para aquele homem e para outros vários homens, tentando fazer algo que também eu pude repetir na minha vida, de querer ter alguém que me amasse de verdade, que cuidasse de mim, né? Um sonho de ter uma família, que eu penso que é um sonho de toda e qualquer mulher, né? Normal, né? Ter um casamento, ter uma esposa, ter uma família, né? Ter filhos, e essa era a vontade da minha mãe, né? E ela se esforçou, mesmo de forma inconsciente, se esforçava para manter esses relacionamentos, e eu trouxe isso para minha vida, né? E aí eu comecei a me questionar por que eu estou atraindo esse tipo de homem, né? Por que eu estou atraindo homens com transtorno de personalidade narcisista, né? A gente não pode se esquecer que, na realidade, tem muito do mau caratismo por detrás dessa história, né? Na vida desse homem. Mas aí, eu me observando, né, eu vi que eu repetia o padrão de relacionamento da minha mãe, o padrão de relacionamento do meu pai, que não foi uma coisa boa nem para ele nem para ela. Meu pai também teve outros 5 filhos fora do casamento dele, né, que ele teve uma esposa, ele não era casado com a minha mãe, mas ele teve vários outros relacionamentos e vários outros filhos, né? Então, de certa forma, eu creio que meus irmãos também passam, né, e passaram por situações bem parecidas que a minha, por causa disso, né? Por a gente se identificar e repetir o mesmo padrão. A outra coisa, a síndrome da salvadora, né? Eu creio que eu tenho essa síndrome de salvadora. De certa forma, isso é muito bom para nós que somos homens e mulheres de Deus, porque o Senhor falou que a gente deveria cumprir um mídio, uma chamada, ganhar almas para o Senhor. Mas isso é ruim quando isso vira para nós mesmos, porque se eu salvo, eu exijo adoração, né? Então isso pode virar um rebite na nossa vida. Então, se eu começo a ter uma certa codependência daquela pessoa, né? Eu não vou conseguir viver sem aquela pessoa, né? Sem a adoração daquela pessoa. Então, de certa forma, a síndrome de salvadora é muito bom, né? Dentro da obra de Deus, nós vamos ajudar as pessoas, vamos cuidar das pessoas, mas a gente tem que saber se aquilo está fazendo bem para mim, né? Se eu não estou me prejudicando a ponto de me entregar, né, completamente ali para qualquer tipo de relacionamento, né? Dentro da igreja ali eu corri até um perigo para poder salvar alguém e de repente alguém que não quer ser salvo, né? Aquela história ali da pérolas aos porcos. Outra questão, a baixa estima que eu já falei, né? Desde mocinha eu sempre achei que eu era feia, mesmo que as pessoas falassem que eu era bonita, né? E eu fui modelo até os meus 17 anos de idade, né? Eu modelei aqui em Goiânia, né? E participava, ganhei muitos concursos aqui na minha região, mas eu me achava feia, né? Porque eu tinha uma baixa estima, porque eu não tinha ali uma identidade formada em Cristo, eu não sabia quem eu era. Então eu comecei, depois que eu saí desse relacionamento, a olhar para mim,
E é isso que eu quero passar aqui nessa série, é que você olhe para você, que você seja curado, que você seja curada. Então, dentro disso tudo que está acontecendo com a gente começa a entender que eles vivem atrás ali das máscaras, né, de síndromes, se a gente pode dizer assim. Uma síndrome que o Espírito Santo me falou é a síndrome de Chaves, né, daquele desenho de Chaves, que é uma pessoa adulta, né, querendo ser criança. Então, na grande maioria dos narcisistas, eles têm a síndrome de Chaves. Então, uma pessoa que ele é uma criança, ele não assume responsabilidade. Ele não se emancipou para se responsabilizar pela vida de alguém, né? Ele não se esforça para que dê certo, né? Eles são preguiçosos, né? Eles até podem mostrar ali 1, 2, 3, uma semana, né? Que estão tentando manter as promessas que eles fizeram para nós, tentando se responsabilizar, mas eles não conseguem, porque faz parte da personalidade deles não querer se esforçar para construir. Faz parte da personalidade do narcisista se esforçar para destruir. Então, eles se esforçam para destruir, eles não conseguem. Olha, o tanto que é interessante, a gente pode construir, a gente pode destruir. Então, eu creio que é mais fácil eu colocar tijolos do que eu vir com a marreta para querer quebrar aquela construção. Então, eles não conseguem, né, ter responsabilidade, se esforçar, né? Então, o nível de relacionamento com o narcisista é hard mesmo, né? É ali pesado, é uma coisa assim que se eu e você não estivermos debaixo ali da presença do Senhor, né, debaixo das asas do Senhor, guardados, protegidos pelo Senhor, nós não iremos conseguir passar por essa situação, né? Com sequelas, sim. Com cicatrizes, sim, mas tem gente que vai ficar a vida inteira nesse ambiente de dor, de tristeza. Primeiro, porque está olhando só para o narcisista. Tem cura para ele? As perguntas. Tem cura para ela? Como é que eu faço para ajudar ele? Como é que eu faço para ajudar ela? Será que é narcisista mesmo? Será que não é narcisista mesmo? Né? Ou então fala coisa que não tem nada a ver, né, com o narcisismo, não está observando os traços e vai viver uma vida ali de tristeza, de dor, né, uma vida sem prazer, sem delícias, porque escolheu estar nesse lugar. Então, o que é que eu e você precisamos fazer? Escolher sair deste lugar. Deus não vai fazer nada na minha vida e na sua se a gente não quiser. Tem o processo para todos nós, mas a porta de entrada, só quem tem, a porta de saída, só quem tem a chave somos nós. Então a gente abre o nosso coração para Deus fazer morada, a gente abre o nosso coração para Deus fazer uma faxina, a gente abre o nosso coração para Deus tirar tudo quanto é lixo, tudo aquilo que tem impedido a nossa vida de ser uma vida feliz, uma vida próspera. Aí você fala assim para mim, tá, e aí? Você não pensa, você que está me ouvindo aí, em constituir uma nova família? Você não pensa em ter um relacionamento novamente? Como é que você vai entrar para um relacionamento novamente ferido, ferida, doente da sua alma, todo sequelado, cheio de feridas abertas? Então você precisa de se conhecer. Essa série eu estou mostrando aí, dia após dia, sexta-feira tem mais um pouquinho, né, daquilo que o Espírito Santo vai colocar no meu coração, que com certeza, e eu tenho certeza absoluta, porque Deus não faz nada e Deus não fala nada que não tenha algo que seja produtivo para mim e para você. Então, tudo que eu estou fazendo aqui, a palavra de Deus fala que ela é como uma semente, ela não volta vazia. Eu estou lançando a semente no terreno fértil que é o seu coração, e eu profetizo que vai dar fruto em nome do Senhor Jesus. Amém, meu querido, minha querida? Não se esqueça, hashtag compartilha meus vídeos. Hashtag compartilha aí os vídeos da pastora Jandernay. Ok? Meu querido, minha querida, um grande abraço e até sexta-feira, se assim o papai permitir.